Graça que vem dele, causa em nós paz. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu lerei a partir do verso de número 32 até o final desse capítulo. E essa será a porção que nós iremos expor nessa noite, pela graça do Senhor. Peço que os irmãos então acompanhem com atenção. Assim diz: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o tolete. Ele imediatamente se levantou. Viram todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram chorando, mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera, enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Amém. Meus queridos, tendo já orado ao Senhor, pedido graça a Ele por esse momento, cabe-nos então pregar esse texto maravilhoso da palavra do Senhor. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos diversos momentos em que situações tão terríveis acontecem. E por momentos o povo ali, nós percebemos que ficam desbaratados. O próprio relato da história de José que temos lido na leitura corrente nos mostra isso. Como de forma tão desamorosa, como de forma tão cruel, aqueles que eram próximos, de quem nós esperávamos que houvesse mais amor para com José, exatamente aqueles que vendem seu irmão e mentem para o pai de José. Mas nós olhamos para depois na narrativa e percebemos o que Deus queria com tudo aquilo. Ora, esse texto, meus queridos, também nos mostra acerca de como Deus, Ele edifica, Ele faz crescer o seu povo, assim como foi naqueles dias de José, em que havia seca. E então, se não fosse a providência do Senhor guiando o povo, José até ali ao Egito, ainda que no início ele tenha sido escravo, mas aí depois ele vem a ser rei, o povo de Deus então é preservado e dali então cresce. Se não fosse essa providência, o povo então pereceria. Assim também é neste texto. Nós vemos aqui
ocasiões e situações tristes. Nós vemos Enéas, um homem que lutava contra uma enfermidade, não há um mês ou um ano, mas há 8 anos. Nós vemos aqui Tabita, uma irmã, uma discípula muito amada, que morre de forma aparentemente de forma rápida. E nós vemos a vida de Simão, o curtidor. 3 pessoas que são alvos da providência do Senhor, para que elas experimentem situações ruins em sua vida. Enéas, um paralítico há 8 anos, em cima de uma cama. Tabita morre. E Simão, curtidor, nós iremos ver alguém marginalizado pelos outros. 3 situações que o Senhor nos usa para mostrar a sua providência e para mostrar também como pelo seu poder, não somente, o seu povo vem a crescer. Então volte os seus olhos para o verso número 32. E aqui vemos o nosso primeiro ponto. O crescimento da igreja em Lida e a cura de Enéas. Este é o nosso primeiro ponto. O crescimento da igreja em Lida e a cura de Enéas. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Sarão, os quais se converteram ao Senhor. Nós vemos aqui o crescimento da igreja em Lida e a cura de Enéas. Ora, meus queridos, Pedro, como alguém que fazia parte ali podemos assim dizer, do presbitério ali na igreja de Jerusalém, ele, como um supervisor da igreja, passa por toda parte, e nós podemos entender que toda parte é essa. No verso 31 menciona a igreja na Judeia, a igreja na Galileia e em Samaria. Pedro sai por toda parte, agindo para o crescimento da igreja, vendo como tudo estava, o andamento de cada igreja, agindo ali para que a igreja fosse mais saudável e assim crescesse. Ora, nós vimos que a igreja em Lida, inclusive, é fruto da ação de Filipe. É ele que desce, vai para Azoto, e depois ele vai para Cesareia, vai passando por cidades, e uma cidade que fica no meio entre Azoto e Cesareia é exatamente Lida. Então, havia uma igreja, os que habitavam ali em Lida, ela é fruto da ação de Filipe. E agora Pedro passa confirmando esses irmãos na fé, observando como anda o trabalho. E aqui nós vemos nessa história como é necessário a revisão do estado das igrejas, e se necessário, inclusive, revitalizá-las, sim, porque igrejas, a certo tempo de andamento, elas terminam entrando em situações que estagnam em sua qualidade espiritual. Elas precisam ser revitalizadas. Pedro está fazendo esse trabalho, observando as igrejas, certamente ali agindo com os líderes. É isso que ele está fazendo. Ele visita aqueles irmãos. E nós vemos então que ele se depara com Enéas. No verso 33, ele encontra um homem paralítico. Um homem que sabia o que era andar. Isso é interessante aqui. Não é uma pessoa que nunca havia experimentado o que era andar, mas é uma pessoa que já havia andado antes e de uma hora para outra ela agora não anda mais. Enéas estava há 8 anos lutando contra essa enfermidade. E nós vemos então aqui o poder e o perdão de Cristo manifestados. Ainda que ele há 8 anos estivesse lutando contra essa enfermidade, perceba como imediatamente, através da chegada de Pedro, o Senhor Jesus cura esse homem. Ele diz: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma o teu leito. E diz o texto que imediatamente se levantou. Aquilo que certamente ele tentara resolver por 8 anos, com a chegada do Senhor Jesus, foi imediato. Pedro não se importa em chamar a atenção para si. Perceba que claramente Pedro menciona o nome de Cristo. Ele diz
não eu te curo, mas ele diz, Jesus Cristo te cura. E esse texto nos faz inclusive lembrar da cura que o próprio Senhor Jesus operou lá em Lucas 5. Abra sua Bíblia, no verso número 24. Lucas 5, 24. Para que saibais que o Filho do Homem, aqui fala o Senhor Jesus, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse agora último, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Diz o texto que imediatamente, assim como Enéas, esse homem também imediatamente se levantou diante deles e tomando o leito em que permaneceram deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. O que Pedro está fazendo aqui? Ele é só mais um instrumento do Senhor Jesus, que está ressurreto nos céus, mas o Senhor Jesus continua curando, fazendo milagres, pregando através de Pedro. As duas curas são muito semelhantes. Ora, nós percebemos aqui que Deus abate por tempos pessoas para manifestar o seu poder e graça e alcançar outros através disso. 8 anos aquele homem estava curado, estava parado. Mas através disso, perceba o que acontece. Muitos, na verdade, diz que todos os habitantes de Lida viram. E certamente ali Pedro pregou. Todos viram, vieram, atraídos pelos sinais, ouviram aquilo que Pedro falou e se converteram ao Senhor. Eles se converteram pela pregação. Ora, diz o texto que eles se converteram e não que eles foram convertidos. Perceba que a Escritura não tem problemas em mencionar isso. Eles se converteram ao Senhor. Aqui vemos também que não há problema algum em alguém dizer que se converte a Cristo, se isso significa uma resposta da ação de Deus na sua vida, porque a conversão na verdade é uma mudança de sentido. A pessoa anda no caminho e então agora ela vai em outro caminho, contrário ao pecado, em direção ao Senhor. Ela responde à ação do Espírito, ela se converte ao Senhor. Aqui então está o crescimento da igreja em Lida e a cura de Enéas. Mas vejamos em segundo lugar o crescimento da igreja em Jope e a cura e a cura e a ressurreição de Dorcas ou Tabita. Veja o que diz o verso 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Quem era Tabita? Tabita era uma discípula. Era alguém que foi acompanhada por uma outra pessoa. Não apenas ela ouviu a Escritura, mas ela foi, assim como Paulo fez com Timóteo, ela estava lado a lado com alguém aprendendo da Escritura. Ela foi discipulada, ela foi instruída. Ela era uma discípula. Ela era uma mulher que foi instruída no Evangelho e acompanhada no perto. Ora, cristão experiente, quem tem discipulado? O que tu tens feito com o conhecimento de Deus, o conhecimento e as experiências sadias espiritualmente que Deus tem feito você vivenciar? Você tem discipulado alguém? Buscado estar lado a lado e andar com essa pessoa, ensinando as bases da fé, aquilo que você aprendeu, conforme aquilo que você pode fazer, a fim de que essa pessoa então venha para Cristo, como Tabita veio. Ela era uma discípula. Mas perceba que era uma discípula notável, ou seja, ela, por aquilo que ela era visível diante das pessoas, as suas boas obras. Tabita era cheia de boas obras. Não, Tabita não era uma pessoa
que simplesmente se preocupava externamente em fazer obras de caridade. Isso não são as boas obras. Tabita era alguém que fazia obras que Deus considera como boas e que Ele aceita, com o coração convertido a Ele. A Escritura diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Miqueias 6:8. O que são boas obras? É aquilo que Deus diz que são boas obras. É o que é bom. E o que é bom, Ele nos declarou na sua palavra. Tabita é alguém que, por ter sido discipulada, conhecia o que era bom e praticava as boas obras. Mas ela não era apenas notável pelas suas boas obras. Ela era notável pelas esmolas. A palavra aqui não está tão clara quanto o original, mas a ideia de esmolas é alguém que tem também misericórdia, alguém que sente a miséria do outro e coloca o seu coração na miséria alheia e por isso é movido a dar algo, seja de suas habilidades, seja de suas virtudes para ajudar alguém, seja de suas posses. Tabita era alguém notável de misericórdia, de esmolas. Ora, ela inclusive assistia as viúvas. Nós que vemos no verso 39, quando Pedro vai até ali, conduzem-no para o cenáculo, numa sala onde estava o corpo de Tabita, e as viúvas cercaram Pedro chorando, mostrando-lhe as túnicas, aquela cena tão pesada. Tabita era muito querida. Não era apenas uma discípula, não era apenas alguém que conhecia Jesus. Tabita era alguém cheia de boas obras. Tabita era uma mulher cheia de misericórdia e dava esmolas. E isso conquistou as pessoas ao redor. Ela era muito querida. E quando ela vem a morrer de forma tão abrupta, aquelas viúvas a quem Tabita assistia com vestidos e túnicas cercam Pedro, certamente pedindo socorro, ajuda, chorando, em prantos. Ora, quanto Tabita era amada, quanto a fé de Tabita, quanto as boas obras de Tabita, quanto a sua misericórdia exalavam um bom perfume. Isso fazia inevitavelmente com que aquelas mulheres, especialmente alvo da misericórdia de Tabita, amassem. Ora, nós vemos que Pedro então acalma eles, vai até o cenáculo onde Tabita está. Ele vai até Jope, pois Jope de fato era perto de Lida. Jope hoje é onde está inclusive a cidade de Tel Aviv. Então Pedro vai até lá, faz todos saírem, se põe de joelho, ora, se volta para o povo e diz: Tabita, levante. Ela abre os olhos, vê a Pedro e se senta. Mais uma vez Pedro não está fazendo isso pelo seu próprio poder. Ora, Pedro está imitando como um bom discípulo. Pedro também era um discípulo. Ele era alguém que discipulava pessoas, mas ele também era um discípulo. E ele havia andado com o Senhor Jesus, e vemos lá em Marcos 5, verso 36. Marcos 5, verso 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. A filha daquele chefe da sinagoga estava morta. No verso 38 diz: chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. E no verso 40 diz: embora o Senhor Jesus tentasse ali curar, convencê-los de que ela não estava morta, que ele iria ressuscitá-la,
Vimos que a relação é que todos riam do Senhor Jesus. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, exatamente como Pedro fez, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. No verso 41 diz, tomando-a pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Da mesma maneira que o Senhor Jesus chama para perto os pais da menina, Pedro chama depois as viúvas, aquelas que eram mais próximas de Tabita. Pedro não está aqui fazendo algo do seu próprio poder. É Cristo que está agindo através dele, mais uma vez. Ora, aqui nós vemos então que não somente a igreja é confirmada e a igreja cresce, porque diz o texto que tudo ficou conhecido por toda a Judá. Aquilo fortaleceu, Tabita agora vive, mas outros são convertidos, creem no Senhor e a igreja cresce. Aqui está o nosso segundo ponto, o crescimento da igreja em Jope e a ressurreição de Tabita. Mas esse nosso terceiro e último ponto, no verso 43 diz, Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Esse é o nosso terceiro ponto, o crescimento da igreja na vida de Simão, o curtidor. O crescimento da igreja na vida de Simão, o curtidor. O que é um curtidor? Quem era Simão? Simão era alguém que trabalhava com peles de animais. E para tanto ele precisava matar os animais, tirar o seu couro, colocar para curtir. Por isso o nome curtidor. Os mais antigos certamente vão lembrar o que significa curtir. É deixar algo ali de molho, naquele estado ali. E era exatamente assim que a pele do animal ficava no sol, curtindo. Não é a ideia de ficar feliz, como vemos hoje as pessoas dizerem que alguém curtiu um momento, mas a ideia de ficar ali, aquela pele do animal, secando. Ora, Simão era alguém marginalizado. Não, Simão não estava paralítico há 8 anos como Enéas, ele não tinha morrido como Dorcas, mas ele era alguém marginalizado porque os judeus daquela região marginalizavam ele, porque alguém que lidava com animais era considerado impuro. Ele não era bem visto pelos judeus, ele não era recebido pelos judeus, ele era escorraçado, ele não tinha lugar no meio dos judeus, tão apegados às cerimônias e esquecendo-se da substância da aliança, que é Cristo, a misericórdia, o amor. Simão era um curtidor, marginalizado pelos judeus. E é inclusive através dele que o Senhor começa a tratar Pedro, porque nós veremos no capítulo 10, quando o Senhor irá trazer os animais, dizendo: Pedro, mata, come. Interessante que Simão fica com aquele homem. Parece que a chave ainda está mudando na cabeça de Simão, porque ele estranha os animais. Ele diz no capítulo 10: Senhor, não vou matar, não vou comer. Mas ele fica com Simão, alguém marginalizado pelos judeus. Ora, meus queridos, que aplicações esse texto traz a nossas vidas? E aqui temos muitas. Perceba aqui a escritura do Evangelho, mais uma vez, nos ensina que não há outro grupo no mundo que abrace os marginalizados do que o Evangelho, do que a igreja. Não há outro grupo que abrace pessoas necessitadas como Enéas, uma pessoa que não conseguia andar pelas suas próprias pernas, com todos os seus dilemas. Não há outro grupo que se compadeça de mortos e daqueles que estão em lutos como a igreja.
Não há outro que se compadeça de alguém que é excluído como Simão. Aqui está a igreja do Senhor Jesus Cristo, igreja de pecadores, mas igreja daqueles que confiaram naquele que foi escorraçado do meio dos homens e excluído da presença de Deus. O que você tem feito por pessoas que notoriamente são mal vistas, são alvo de olhares excludentes pela sociedade? Ora, meus queridos, é verdade. É verdade que este mundo demasiadamente enfatiza pessoas como negros, como vimos inclusive o eunuco, que era um africano, pessoas deficientes, paralíticas, como Enéas, outras pessoas como homossexuais, por exemplo. É bem verdade que muitos têm grandes preconceitos, e é bem verdade que se coloca essas pessoas em locais até mesmo onde elas não deveriam estar, como se elas fossem super pessoas, a fim de remediar a marginalização que elas sofrem. Isso é bem verdade. É bem verdade que há tanta ênfase que nós, por vezes, ficamos cansados. Afinal de contas, eles são seres humanos como os outros. Mas perceba que por causa disso, nós podemos ir para um outro extremo. A igreja precisa se preparar para lidar com pessoas, inclusive, que preferem pessoas do mesmo sexo que ela. O que aconteceria se alguém assim sentasse do seu lado aqui? Como você reagiria? É alguém que precisa do Evangelho. É alguém como Simão. Nós precisamos amá-los. A igreja só cresce dessa forma. Nós precisamos olhar para essas pessoas e falar sim do Evangelho. Elas não precisam saber, elas não precisam ouvir que elas são super pessoas, que elas têm que ser priorizadas dentre as demais. Elas precisam ouvir que aquilo que elas vivem é um engano, que elas vivem no engano e que elas só podem ser felizes em Cristo. É isso que elas precisam ouvir. E é isso que a igreja deve fazer. Aqueles que são paralíticos, eles precisam ouvir da esperança de que, embora demore mais do que 8 anos, como Enéas, embora eles morram paralíticos, o Senhor Jesus irá dar um corpo a eles glorificado, e eles poderão ajoelhar-se diante de Cristo, algo que hoje eles não podem fazer. Uma outra forma de aplicarmos esse texto às nossas vidas é olhando para a relação das boas obras e do amor que o crente tem a Cristo. Ora, meus queridos, sim, nós temos decorado em nossa mente, sai tão facilmente aquela ideia de que as boas obras não salvam, mas elas são consequência da fé. Tudo está muito bem decorado, as vírgulas e os pontos da nossa mente. Mas você tem sido notável como Tabita nas boas obras? Essa teologia que você aprende todo domingo e quartas-feiras tem sido traduzida em boas obras? Você tem mostrado a Cristo o seu amor, obedecendo os seus mandamentos? É interessante a relação das boas obras com o amor que temos aqui. Lá em 1 de João, capítulo 2, eu peço que você abra. Primeira João, capítulo 2. Verso 3.
Sabemos que o temos conhecido por isto. Como nós sabemos que conhecemos a Cristo? Como nós sabemos que temos esse relacionamento verdadeiro e vivo com Cristo? Como você pode saber disso? A resposta é: se guardamos os seus mandamentos. Aquele, verso 5, entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Aquele que é zeloso, aquele que é como Tabita, cheio de boas obras, aquele que se esforça nas boas obras, então nele tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ora, meus irmãos, como isso nos lembra inclusive o que o Senhor Jesus falou: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Tabita é alguém interessante, que o texto aqui não nos faz fazer um conflito, uma guerra entre a instrução que Tabita recebeu sendo uma discípula e as boas obras. Pelo contrário, uma coisa reforça a outra. Tabita era uma discípula cheia de boas obras. A teologia que ela recebera de Filipe, ou de alguém que Filipe discipulou, a fazia ser cheia de boas obras. Ora, irmãos, devemos então pensar, nós maridos temos sido como Cristo de fato para as nossas esposas. A Escritura diz: maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja. Você tem se sacrificado pela sua esposa? Ou você tem sido como um senhor que simplesmente senta e requer dela todas as coisas e não a ama, não faz com que ela perceba que ela é importante para você, que sem ela você não pode continuar, que ela de fato e verdadeiramente é o seu auxílio? Ela sabe, você já falou para ela que ela é importante para você? Você tem momentos com ela? Ou você repousa na correria do dia a dia, afinal de contas o trabalho lhe consome tempo? Perceba que aqui está a relação entre dizer que crê em Cristo, que o ama, que foi alcançado por Ele, e fazer as boas obras. Um discípulo é cheio de boas obras, deve ser cheio de boas obras como Tabita. Filhos, vocês de fato honram seus pais? Ou você diz: eu amo papai, mamãe, mas isso é da boca para fora, e quando eles te ordenam algo para o teu próprio bem, você faz caretas, você despreza? Vocês, crianças, também são discípulos de Cristo. Vocês fazem parte da igreja. Onde estão as vossas boas obras? Sim, elas não vão salvar vocês, mas elas vão mostrar o quanto vocês amam a Jesus. Vocês também devem amá-los. Ora, como nós, irmãos, somos lentos. Ora, como nós somos como aquela noiva em Cantares: eu já coloquei a roupa para dormir, não me importunes. E deixamos o noivo batendo a porta. Enquanto Cristo fala conosco, Ele bate a porta. Ele não bate a porta de um ímpio, Ele bate a porta da própria igreja, que é a sua noiva. E quantas vezes nós somos lentos, nós somos tão lentos para obedecer a sua palavra? Quantas vezes nós fechamos os nossos ouvidos e não obedecemos? Tabita era cheia de boas obras. Ela não tinha algumas boas obras, ela era cheia, ela era notável. As tuas boas obras têm sido notáveis nessa igreja. Se os irmãos falassem a respeito de ti, eles diriam que você é notável nas boas obras.
bem verdade que o poder delas não está em nós. E graças a Deus por isso. Ora, o Senhor Jesus diz: eu sou a videira, vós sois o ramo. Nós podemos dar frutos, nós só podemos dar boas obras, porque nós estamos ligados à verdadeira videira. A vida, as boas obras, em última instância, não vêm de nós, estão nele. Você só pode obedecer os mandamentos, por causa de Cristo agindo no seu coração. Efésios 2:10 diz que as boas obras são como caminhos que Ele de antemão preparou para que andássemos. São já preparadas as boas obras. Não! Quando você consegue obedecer e praticá-las, não pense que isso está em você. Ele já preparou de antemão, antes que você existisse. Ele é o notável por excelência em boas obras. Afinal de contas, irmãos, embora Tabita tenha sido tão notável em boas obras e esmolas, não houve ninguém que obedeceu toda a lei senão ele. Essa é a segunda aplicação. Não apenas em primeiro lugar, nós devemos olhar para os marginalizados e agir como a igreja que age com Simão. Não apenas agora em segundo lugar, nós devemos tratar assim as boas obras, mas em terceiro lugar, eu me refiro aos descrentes, ou aqueles que simpatizam com a igreja, mas não se firmam no Evangelho. Ou aqueles que dizem que amam a Cristo, mas as suas boas obras, elas não estão em Cristo. Ó, meu querido, você não pode fazer boas obras. Você não tem condição de fazer boas obras. Cristo é quem prepara elas. E é exatamente isso que diz a nossa confissão de fé. No capítulo 16 das boas obras, que diz que sim, as boas obras feitas pelos regenerados na seção 7, pelos não regenerados na seção 7, embora quanto à matéria, que sejam coisas que Deus ordena, elas são úteis de fato. E nós vemos cientistas, nós vemos homens que fazem bem à sociedade. Em certo sentido, elas estão fazendo bem, elas são úteis em certo sentido. Mas uma vez que elas não são aquilo que Deus diz que é bom, acompanhada de um coração inclinado a Ele, elas não são boas obras. Elas não são para a glória de Deus, elas são na verdade para a glória do homem. E é isso que diz a Escritura. Romanos 8:8 diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por mais que você, que não faz parte da igreja, tente agradar a Deus, se preocupe com pessoas que são necessitadas, isso é vão. Você não pode agradar a Deus, porque o que Ele primeiro requer é um coração que crê em Cristo e que então opere em seguida obras conforme a Escritura. Ora, irmãos, como nós precisamos inclusive dizer isso com amor aos nossos familiares, aqueles que nos rodeiam. Eles estão enganados. Eles estão crentes que estão fazendo boas obras. Eles estão engajados. Às vezes estão correndo atrás do vento. Eles não podem fazer boas obras. Ora, perceba, em último lugar, dessa aplicação, como nós devemos doar com compaixão cristã. Ainda que você doe a alguém, se isso não é porque o seu coração está cheio de misericórdia, isso não é esmola no bom sentido da palavra que Tabita fez. Perceba que então, irmãos, nós precisamos de fato ouvir os outros.
Nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Isso demanda tempo. Isso demanda esforço. Para que então você consiga se compadecer de fato do outro. Para que o seu coração, este é o sentido da esmola de Tabita. Para que o seu coração sinta e ele sofra com aquela pessoa. E então você doe algo. Ter compaixão sem dar esmola, sem a compaixão cristã, não adianta diante do Senhor. Ora, meu querido, minha querida, como você está diante do Senhor Deus com relação às boas obras? Como você está diante do Senhor Deus com relação àqueles que são marginalizados? Como você está diante do Senhor Deus com relação ao mal? Porque fazer boas obras é amar a Cristo. Que o Senhor nos dê arrependimento. Que Ele nos faça lamentar. Que você em seu quarto se volte para o Senhor. E diga a Ele. Diga que o seu coração tem sido insensível. Diga que você tem tentado enganá-lo com algumas atitudes, mas elas não são de coração. Elas não são boas obras. Elas são às vezes para que as pessoas vejam. Mas o Senhor vê o nosso coração. E Ele diz, essa não é uma boa obra. Que o Senhor nos faça viver esse Cristo tão maravilhoso. Ora, é maravilhoso porque Ele ainda continua nos chamando para fazer boas obras. É maravilhoso porque Ele não nos rejeita. Esta palavra não é para que você então diga não há como ter uma outra vida. Deus não me aceita, pelo contrário. Ele oferece perdão para nós. Sim, é isso que diz lá em João. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados, para vos purificar. Se arrependa. E então volte para o Senhor. Peça a Ele um coração disposto para fazer boas obras, para obedecer a sua palavra. E quando você vir algum irmão que está lutando para fazer boas obras, tenha misericórdia. Porque há irmãos que saem de tão baixo. E aquilo que para você não é algo significativo, se você olha para a história daquele irmão, você irá perceber que Deus está operando na vida dele. Ajudemos uns aos outros nas boas obras. Elas servem para nos estimular. Como estimulava as boas obras de Tabita estimulavam aqueles irmãos. Ora, nós vemos que Pedro então sai por toda parte para o crescimento da igreja. E ali nós vemos, em primeiro lugar, que a igreja cresce em Lida e ele cura Enéas. Em segundo lugar, nós vemos que ele vai para Jope e a igreja continua crescendo e ele ressuscita Tabita. Em terceiro lugar, nós vemos que ele vai morar por um tempo na casa de Simão, alguém marginalizado. E a fé de Simão certamente é acrescida. Ele é encorajado na fé. Que o Senhor Deus nos abençoe, irmãos. Nos ajude a viver essa palavra para a glória dele. Amém. Vamos orar. Ficamos de pé. Senhor Jesus, perdoa-nos. Todos nós, Senhor, os mais velhos, os anciãos, até as crianças, nós temos tentado enganar o Senhor. Essa é a verdade. Nosso coração, por muitas vezes, é superficial no Evangelho. Nós não estamos engajados com o coração em boas obras como deveríamos.
Ó, Tabita está a léguas de nós, porque ela é notável em boas obras e em misericórdia, isto é, em esmolas. Ó Senhor, perdoa-nos, porque somos notáveis sim, mas por tantas coisas que não são da identidade de Cristo. Somos tão cheios sim, Senhor, mas como ouvimos pela manhã, de murmurações. Somos cheios de nós mesmos, cheios de tantas coisas, Senhor. Mas tão poucos, tão apoucados em boas obras. Que isso doa em nosso coração, Senhor. Que o Senhor opere em nosso coração, em nossa mente. Isso nos faça, Senhor, perceber quanto temos perdido de exaltar a Cristo em nosso caminhar. Como temos nos preocupado conosco, Senhor, quando o Senhor já salvou-nos, já nos fez crer, já nos fez tornarmos de um caminho horrível. Íamos para o inferno, para o precipício, mas o Senhor então fez com que nós convertêssemos de nossos pecados. Por a graça. Ó Senhor, abre os nossos olhos, opera e aplique esta palavra a esta igreja, para que a teologia que lemos, que ouvimos, que concordamos, seja esboçada e viva em nossas obras, e sejamos notáveis, sim, por conhecer uma boa teologia, mas igualmente notável pelas boas obras. Sejamos notáveis por sermos discípulos na doutrina de Cristo e notáveis pelas boas obras. Opera esta palavra em nosso coração, Senhor. Em cada casa, em cada família, em cada um de nós. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Te agradecemos, porque o Senhor se utiliza de madeiras duras, como aquela madeira que o Senhor mandou que Moisés colhesse para a madeira ruim. É isso que nós somos, mas pela tua graça, o Senhor não nos lança fora, o Senhor nos transforma para que façamos boas obras. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.